Fala pessoal, um grande final de semana a todos. Estamos no ar aqui no canal Esporte na Band com mais uma edição do Band Placar, com o oferecimento BandBet, uma live toda especial. Afinal de contas, logo mais começam dois jogos importantíssimos na parte de cima da tabela, que envolvem equipes que estão brigando pelo título brasileiro. E tem outras brigas aí no meio dessa conversa também, não serão jogos fáceis. A gente começa falando sobre Flamengo e Red Bull Bragantino, o time do Flamengo que vem de uma derrota até acachapante, não pelo placar, 2-1 para o Fluminense, mas pelo desempenho. O Flamengo foi muito mal nessa partida, sobretudo no primeiro tempo. E o técnico Felipe Luiz tem muitos problemas para esse jogo. Por exemplo, a dupla de volantes que foi titular no jogo contra os tricolores está fora por suspensão. Atenção, são eles o espanhol Saúl e o chileno Éric Pulgar. O ideal para o Felipe Luiz é que o Nico de la Cruz estivesse nas melhores condições físicas, ou esteja nas melhores condições físicas, para formar uma dupla com o Jorginho. Senão, vai ser o Everton Araújo mesmo, uma vez que o Alan está com uma fascite plantar, nunca joga pelo Flamengo, pode estar descartado, inclusive, para a próxima temporada. O Atlético Mineiro teria interesse na contratação do jogador, que foi muito bem, aliás, com a camisa do Galo. Outro problema, esse mais sério. Pedro está fora do jogo e quase que impossível. Precisará de um milagre para estar em campo na final da Libertadores, no outro sábado, portanto, daqui uma semana, contra o Palmeiras em Lima. A bola vai rolar às 6 horas da tarde. Atenção, hein? No horário de Brasília, no estádio Monumental. Então, é o seguinte, o Bruno Henrique, de repente, será o titular do Flamengo daqui a pouco contra o Red Bull Bragantino e na semana que vem, na partida contra o Palmeiras. Samuel Lino vem muito mal pelo lado esquerdo, o Everton Cebolinha, de repente, será o titular nessa posição, ele vem entrando bem e o Flamengo tem meio que um retrocesso, né? Afinal de contas, o Everton Cebolinha já estava no clube, foi contratado a peso de ouro ao Benfica, 16 milhões de euros, e não vinha entregando desempenho. E aí o Flamengo traz, em tese, um jogador incontestável, que é esse cara aqui, o Samuel Lino, custando mais de 22 milhões de euros e ele não consegue entregar desempenho com a camisa rubro-negra. Vai ser um jogo traiçoeiro para o Flamengo, embora seja no Maracanã. Afinal de contas, o Red Bull Bragantino, treinado pelo Wagner Mancini, vem de 3 vitórias consecutivas. O Flamengo precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. A BandBet está nessa, com o mercado já aberto para esse grande jogo de bola envolvendo Flamengo e Red Bull Bragantino. Aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado direito e você vai acessar a capa do site. Basta ir no botão Brasileirão Série A, que você tem aqui as odds simples para esse jogo, bola rolando logo mais às 9h30 no Maracanã, e o Flamengo pagando nesse momento 1,31 para ganhar o jogo. Eu aposto no Flamengo, lembrando que as odds podem sofrer alterações até o início da partida e, claro, durante o próprio jogo. Outra partida decisiva será disputada também daqui a pouco, simultaneamente, só que no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, onde o Palmeiras vai receber o Fluminense. Fluminense que foi o algoz do Flamengo na rodada do meio de semana. E o técnico Abel Ferreira tem uma péssima notícia, que é a ausência do bom jogador Andréas Pereira. Ele foi expulso depois do jogo contra o Vitória. Foi o segundo cartão amarelo. Afinal de contas, ele recebeu o primeiro cartão, para mim, injustamente, com a bola rolando, e aí foi reclamar com o árbitro, acabou sendo punido mais uma vez, ou seja, não joga. Para a posição dele, eu apostaria na escalação do Rafael Veiga, né, sendo recuado, formando ali uma dupla com o Aníbal Moreno. Pelo lado direito, o Alan, que já não é mais uma surpresa, é uma realidade no time do Palmeiras. E pelo lado esquerdo, Felipe Anderson com a dupla, né? Flaco Lopes e Vitor Roque, o Tigrinho, jogando mais centralizados, o Flaco Lopes saindo mais da área no comando do ataque. Por outro lado, o Fluminense teve uma grande atuação contra o grande rival no meio de semana, mas terá um desfalque importante. O lateral esquerdo, René, está suspenso. Ele cometeu o pênalti convertido pelo Jorginho. E para o lugar dele, há 2 possibilidades, de acordo com o próprio técnico argentino, Luiz Zubeldia. Gabriel Fuentes, jogador da posição, pode atuar, mas eu acho mais provável que o zagueiro Freitas seja improvisado
como um lateral esquerdo, até porque o Fluminense não imagino que vá se expor tanto nessa partida contra os palmeirenses. Lembrando que o tricolor carioca ainda briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, está na 6ª colocação momentaneamente. E a BandBet está nessa, mais uma vez, com as melhores oportunidades do mercado para esse jogo entre Palmeiras e Fluminense. Você aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado direito ou digite no browser de sua preferência o endereço, né? bandbet.bet.br. E aí você acessa a capa do site. Nas odds simples, a gente mostra inclusive o Flamengo por aqui pagando 1,31, Palmeiras pagando 1,53. Uma odd maior, porque o Palmeiras, na minha opinião, inclusive, terá um jogo mais complicado contra o Tricolor, mas acho que o Palmeiras vence essa partida. Então fique ligado, porque esse jogo entre Palmeiras e Fluminense terá a transmissão nas rádios Bandeirantes e Band News FM, logo mais na noite deste sabadão. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.